A paz do Senhor Jesus aí para toda a igreja. Amada igreja, eu já contei o meu testemunho aqui no grupo de oração, mas sempre é bom a gente testemunhar, pois o testemunho é para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Amada igreja do Senhor Jesus, a minha vida não foi tão fácil assim, desde a minha infância, né? O qual eu nasci na cidade de Abricampos, Minas Gerais, Zona da Mata, mas fui criado na cidade de Ataleia, Vale do Mucuri, uma cidadezinha pequena, de interior. E ali, a amada igreja do Senhor Jesus, é, foi criado dentro de um lar, o qual meu pai, ele era alcoólatra, bebia, né, bebidas e ficava desorientado. E ali, a amada igreja do Senhor Jesus, é, eu e os meus irmãos, juntamente com a minha mãe, sofreu bastante, né? Quando meu pai bebia, ele ficava violento, ele batia em nós por muitas vezes, né? De madrugada, tirava nós da cama ali, é, dormindo, para bater sem motivo nenhum, só por causa da tentação do álcool, amada igreja do Senhor Jesus, né? Então, a amada igreja do Senhor Jesus me criando num lar, né? Que tinha esse problema de alcoolismo. Mas graças a Deus, amada igreja do Senhor Jesus, lá perto de casa, quando eu estava na cidade de Ataleia, uma igrejinha pequena, né? Uma igrejinha pequena surgiu ali. Então, eu ainda criança, né, aos meus 9 anos, eu ia para a igreja, ouvia a palavra de Deus, e ali, amada igreja do Senhor Jesus, a semente da palavra de Deus estava sendo plantada no meu coração, né? Essa semente estava sendo plantada no meu coração. Então, ali, amada igreja do Senhor Jesus, eu fui crescendo, né? E ao passar dos anos, né? Eu cheguei a me envolver em bebidas alcoólicas também. Cheguei a me envolver até usar drogas, né? E eu virava noites mais noites dentro de casas de forrós, né? E ficava nas imoralidades sexuais e aprontava. Amada igreja do Senhor Jesus, até que chegou um dia, né, que eu comecei a ter uma tristeza enorme no meu coração, e o qual eu lembrava, amada igreja do Senhor Jesus, da minha infância, dessa parte que eu ia para a igreja, né, ouvia as palavras do Senhor Jesus. Então, amada igreja do Senhor, eu fui pro monte, chorando, sozinho, eu e Deus. Sentei lá no monte lá e falei com Deus, falei, Senhor, me faz eu voltar ao primeiro amor, né? Senti falta daquela semente que estava no meu coração, né? Desde a minha infância. Então, amada igreja do Senhor Jesus, através que eu me quebrantei na presença do Senhor Jesus Cristo, Deus teve misericórdia da minha vida, né? O qual eu dizia para o Senhor Jesus, falei, Senhor, esta vida que eu estou levando aqui não é uma vida certa. Estou bebendo, estou usando droga, estou na imoralidade sexual, casas de forrós, correndo risco de vida a todo momento. E se eu morrer nesta condição, eu sei que a minha alma vai descer ao inferno. Tem misericórdia de mim, Senhor. E falava com Deus em lágrimas, amada igreja do Senhor Jesus, em lágrimas de todo o meu coração, sozinho, eu e Deus, sentado lá em cima no monte. Aí, amada igreja do Senhor Jesus, ouvi uma voz profunda dentro do meu coração dizendo assim: você realmente quer ficar firme na minha presença? Eu falei, é tudo que eu quero, Senhor. Pois essa vida que eu estou levando aqui, eu compreendo que esta vida aqui vai descer a minha alma ao inferno.
Então eu não quero ficar desta maneira, porque eu estava sentindo, amada igreja, uma tristeza tão profunda dentro da minha alma, tão profunda, que nada deste mundo estava preenchendo essa tristeza, né? Nem a bebida, nem as drogas, nem as mulheres, né? Não estava preenchendo essa tristeza, né? Pois há algo dentro de nós que quem preenche é o Espírito Santo de Deus. E este lugar que é do Espírito Santo de Deus, é só o Espírito Santo de Deus que preenche. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus disse assim para mim: meu filho, você desce deste monte e pega a minha palavra e começa a ler. Eu lembrei, amada igreja, daquele versículo no livro de João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará, né? Então eu comecei a pegar e ler a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Eu tinha muita preguiça de ler antigamente, né? E Deus, ele fez que eu habituasse a ler a palavra do Senhor. E todos os dias eu lia 2 páginas, marcava, lia mais 2, marcava. E até que eu consegui ler a Bíblia toda pela primeira vez, eu fiquei muito feliz, muito alegre, que eu tinha conseguido ler a Bíblia toda uma vez, toda, de Gênesis a Apocalipse. A primeira leitura que eu fiz da Bíblia toda, eu fiquei feliz demais. E aí eu continuei, fiz a leitura pela segunda, terceira, quarta, agora eu estou na quinta vez fazendo a leitura da Bíblia toda pela quinta vez, amada igreja do Senhor Jesus. E eu não paro de ler a palavra de Deus, porque cada término da Bíblia que eu termino é uma vitória imensa. O Espírito Santo de Deus se regozija dentro de mim, né? Então, amada igreja do Senhor Jesus, a minha vida, né, ela mudou para melhor, né? A questão de ter paz interior. Não é nem o financeiro, amada igreja do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz: se nós tivermos o que comer, o que beber, estejais mais do que satisfeito. Nós que servimos a Deus, nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé, diz a palavra de Deus. Né? Então, eu falei com o Senhor: Senhor Jesus, eu não quero nem o ouro nem a prata, eu quero a tua presença na minha vida. A tua presença na minha vida, Senhor, é o que basta, né? Porque eu sei que toda a matéria, riqueza terrena não traz felicidade para a pessoa. Traz momentos de prazeres, mas é momentâneo. Mas isso passa, né? Mas estando nós na presença do Senhor Jesus, fazendo a vontade do Senhor, nós estamos plantando para a eternidade. Aleluias, glória a Deus. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje eu já tenho mais de 5 anos que eu estou na presença de Deus, vai fazer 6 anos que eu estou seguindo a presença do Senhor Jesus Cristo, a presença do Senhor Jesus se faz na minha vida, né? Então eu estou sendo um filho obediente já tem quase 6 anos. Mas mesmo antes de eu vir para a presença do Senhor, eu sei que o Senhor já tinha me escolhido, porque foi muitos livramentos que o Senhor me deu antes de eu estar na presença de Deus. Mas como Deus já conhece o futuro, ele sabia que eu ia ter a sinceridade e firmeza na presença de Deus. Quando eu fui para a presença de Deus, todos duvidaram de mim, achando que eu não ia ficar na presença de Deus. Até pessoas de dentro da minha família duvidaram, né? Dizendo assim: o Shirley, ele não vai ficar firme, ele não vai ficar firme na presença. Ele não vai ficar sendo crente muito tempo. Vai voltar para o mundão. Mas aí, para vergonha de Satanás, eu estou firme e forte, vai fazer 6 anos já. Né? Muitos não acreditavam que eu ia ficar, né, na presença, mas eu estou aqui. Graças a Deus, estou fazendo a obra do Senhor de todo o meu coração. Eu abandonei tudo, amada igreja do Senhor, por amor a Deus. Sabe o que é tudo? É tudo. Abandonei tudo. Tudo quanto é tipo de matéria neste mundo eu abandonei. Para o meu coração não ficar pegado na matéria, eu abandonei. Só o básico para mim viver que eu tenho, só o básico. Justamente para mim não ter nada sobre essa terra, para mim não se apegar,
para mim não dividir o meu coração com nada desta terra. Eu não quero dividir o meu coração com nada. Meu coração é somente do Senhor Jesus. Então é isso, amada igreja do Senhor Jesus. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, o que importa é Jesus, né? Eu era, amada igreja do Senhor Jesus, uma pessoa que, aos meus 5 anos de idade, eu dei pneumonia, bronquite, fui internado, né, estado grave na pneumonia, bronquite. Deus me curou, porque não era o meu tempo de partir. Deus tinha essa história e tem essa história que eu estou fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Minha missão ainda não tinha terminado, é por isso que eu não parti. Tive essa pneumonia com bronquite aos meus 5 anos, né? Deus me curou. Amada igreja do Senhor, eu era estéril, para vocês terem ideia. Eu era estéril, eu era um homem estéril, não poderia ter filhos, né? Eu fiquei até os 21 anos, amada igreja do Senhor Jesus. Até os 21 anos, sem poder ter filhos, né? Não tinha contato com mulher até os meus 21 anos. Não tinha, né? Fui conhecer mulher de 21 anos para 22 anos, né? Que o Senhor Jesus me curou da minha esterilidade, né? Amada igreja do Senhor Jesus, hoje eu tenho hoje atualmente eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma filha de 14 e outra de 15. É moça já tá moça, grande, tá meu tamanho já, 14, 15 anos. Um homem que era estéril, Deus deu 2 filhas. E lá de casa dos meus 2 irmãos, só eu que tenho filhos, só eu que dei frutos, né? O meu irmão já partiu, não teve filho. A minha irmã não teve filhos também. Só eu que tenho 2 filhas, né? Eu estou falando isso aqui, amada igreja, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A glória não é minha, a glória é do Senhor Jesus. Deus me curou, né? Mas eu entendi toda a história. Foi Deus que me deixou eu esse período estéril, justamente que ele tinha um propósito na minha vida, né? Esse propósito, tudo é no propósito. Nós temos que entender o propósito de Deus, né? Então, amada igreja do Senhor Jesus, graças a Deus, né? A minha vida, ela tem paz, amada igreja, essa paz interior que dinheiro nenhum compra, dinheiro nenhum compra, né? Eu vivo sozinho, eu e Deus, aqui na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Vivo sozinho, eu e Deus, dedico a minha vida para Deus, né? Pois eu não quero casar novamente, não. Quero ficar sozinho, eu e Deus. A minha vida vai ser essa, o resto da minha vida. Eu dedicar a minha vida para Deus. O restante de vida que eu tenho sobre essa terra é para Deus. Não quero contato com, com casamento mais, com mulher mais, não. Só quero contato com Jesus. Com Jesus. O meu negócio é espiritual, não é a carne, mas é espiritual, amada igreja. Aprendi a amar a Deus e aprendi a servir a Deus espiritualmente, né? Então é por isso que Deus me separou. Ouvi uma voz claramente ao falar na minha cabeça, uma voz que dizia assim: eu te separei. Então eu entendi essa separação, porque no começo eu ficava meio tristonho, dizendo assim: eu moro só, né? Fico sozinho, mais solitário. Mas isso foi me amadurecendo. E Deus fez eu lembrar. Deus falou assim: olha para a vida que foi a vida de Elias, profeta Elias. Profeta Elias não teve casamento e foi um homem fiel a Deus e subiu, né? Deus arrebatou na carruagem de fogo. Deus falou assim: olha para Jeremias. Jeremias não tomou mulher em Israel porque o povo estava se corrompido e ele não poderia porque todos iriam morrer. Só ele que ia se restar. Só ele que ia sobreviver. Deus falou assim: olha para Eliseu. Quando eu chamei, ele tinha uma junta de bois, ele matou, repartiu para o povo e saiu. Não tinha mulher também.
e não tinha nada. Então, amada igreja do Senhor Jesus, Deus falou, eu te separei, você já teve a sua esposa, né? Você já teve a sua esposa, você já teve suas duas filhas, você já fez a sua parte sobre a terra, né? Você já fez a sua parte, você já deixou frutos sobre a terra. Então, qual a necessidade de você querer se envolver num relacionamento se você já tem um domínio sobre a carne, né? Que você já sabe que o que importa é o espiritual e você, a sua carne já não te domina mais, mas sim o Espírito Santo de Deus domina sobre você. Aí eu entendi. Falei, realmente Deus tem um propósito muito profundo comigo. E é isso aí, amada igreja, nós temos que entender o propósito de Deus. Sabe o que eu faço? Eu vou para o monte, minha vida é só no monte. Eu oro no monte, é jejum e oração. É jejum e oração. Jejum segunda, jejum quarta e jejum na sexta. Já vai para 6 anos que eu estou nesse propósito de jejum 3 vezes por semana. E monte toda semana, segunda, quarta e sexta. Aí para 6 anos. Eu decidi servir a Deus, amada igreja. Foi de todo o meu coração. Não foi aquele tipo de pessoa que fica na presença de Deus friamente, né? Que qualquer coisinha abate a fé. Não. Decidi servir a Deus ao ponto de dar até a minha própria vida, for necessário, de morrer qualquer momento por amor ao Senhor Jesus. É por isso que eu não me apego nada sobre essa terra, eu não estou me apegado em nada. É por isso que eu desvaziei de toda a matéria e pedi a Deus, falei, Senhor, é só o básico, meu Deus. É só o básico que o Senhor quer para mim não se apegar sobre essa terra. E vou te adorar toda a minha vida, Senhor, né? Porque essa vida aqui, amada igreja, ela é passageira. Ela é passageira, é um propósito de Deus. Então nós devemos compreender a todo momento esse propósito, né? Para nós crescer espiritualmente na presença do Senhor, né? Eu tive também, amada igreja, dengue um período atrás, que eu fiquei ruim de dengue, mas eu não parti. Por quê? Porque Deus falou comigo, não é a sua hora. Fiquei até sem ar, né? Morando sozinho eu e Deus, e na madrugada eu comecei a faltar ar para respirar. E Deus falou: levanta dessa cama, você não vai partir agora. Na hora que eu estava sem ar, ali naquele momento eu poderia ter partido, né? Mas Deus me despertou do sono e eu levantei. Eu estava com dengue. E Deus pegou e falou: você vai ser curado da dengue porque você não vai partir agora. Aí com 3 dias eu fui curado. Esse ano, um mosquito me picou, me ferrou na mão. Dengue novamente. Mas desta vez eu nem adoeci. Desta vez, quando ele picou, quando ele ferrou a minha mão, ele ferrou a minha mão à noite. No outro dia eu fiquei com febre, um pouquinho de febre. Aí eu tinha um comprimido aqui de pirona, tomei o comprimido de pirona e pronto. Sumiu a dengue. Porque não é a hora. Amada igreja do Senhor Jesus, entenda. Nós só vamos sair desta terra no dia que nós concretizar e cumprir a missão que o Senhor Jesus colocou na nossa mão para nós fazer. Quando a missão for cumprida, aí Deus nos tira dessa terra. Mas enquanto tiver ainda no exercício dessa missão, nós temos que permanecer aqui, permanecer de pé, porque através da nossa vida, quantas vidas que estão se rendendo ao Senhor, através de nossas vidas, quantas vidas que estão recebendo milagres na mão do Senhor. É por isso que Deus vai cobrar daquelas pessoas que não vêm para a presença de Deus, né, que pede a salvação, que não vem por causa da dureza do coração. Por que Deus vai cobrar dessas pessoas mais ainda? Porque além delas não receber a salvação, ela atrapalha o outro receber. Porque através daquela vida, quantos milagres Jesus não poderia fazer através daquela vida? E a pessoa tem um coração duro, não vem, né? Fica brigando com o Senhor Jesus para não entregar o coração para o Senhor Jesus e não fica. E a pessoa tem responsabilidade. Como Jesus disse para os fariseus, nem entre nem deixe os outros entrar. Por que Deus disse isso? Porque através da vida de uma pessoa, Deus usa aquela vida para ganhar mais vida ainda. Então, se aquela vida não vir para a presença de Deus, como que Deus vai ganhar mais vida através daquela vida?
né? Então Deus vai cobrar. Amada igreja do Senhor Jesus, as coisas são sérias. Nós estamos aqui na terra, não é por acaso, não, amada igreja. Nós estamos aqui na terra é para cumprir essa missão que o Senhor Jesus colocou em nossa mão. Então vamos levar as coisas com sinceridade. Vamos levar as coisas com temor a Deus, com reverência, né? Oração na madrugada, jejum, perseverança, fuja do pecado, fuja da aparência do mal, se separa deste mundo, né? Para servir a Deus em nome do Senhor Jesus. Aquilo que você vê que está atrapalhando a tua caminhada diante de Deus, sai fora. Fuja da aparência do mal e continua servindo a Deus de todo o teu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos aí. Fique na paz, em nome de Jesus.